Salve, salve, meu aluno, professor Heitor Ferreira, iniciando com você mais um super bloco. Vamos conversar um pouquinho sobre redação mais aplicado à temática de atualidades. Vamos falar sobre o eixo temático de sociedade e ele já está aqui na tela para você. Quando nós falamos de eixo relacionado à sociedade, nós temos sempre que refletir sobre os impactos sociais. Diversos temas permeiam o grande eixo temático de sociedade, mas em especial, estes temas de sociedade possuem três características. Primeira característica, são temas de forte questão crítica. Segunda característica, são temas que promovem grandes mudanças. E a terceira característica, são temas delicados. Sempre que nós falamos de eixo de sociedade, nós estamos entrando em uma seara um pouquinho mais delicada do que o normal. Professor, e qual é, dentre o grande núcleo, as grandes possibilidades que enveredam-se pela sociedade por este eixo temático? Você vai escolher trabalhar agora. Nós vamos falar sobre a questão do território indígena e Yanomami. Obviamente, o tema de maior repercussão social do ano de 2023 no que tange ao Brasil. Por quê? Vem aqui. Olha só, para a gente começar bem. Crise humanitária na terra indígena Yanomami. Eu já trago de cara, tá? Nós ficamos impactados com o relatório da plataforma Suma Uma. Esse relatório que impactou o Brasil e toda a comunidade internacional já no comecinho de 2023 trouxe a informação de que houveram 570 mortes de indígenas, sendo mortes por negligência, mortes passíveis de serem o quê? Evitadas. Professor, então temos aqui um tema muito forte para a gente pensar dentro da nossa redação. Sim, a crise no território indígena Yanomami abre para a gente caminhos e possibilidades para a gente pensar desde o desmonte à saúde no território indígena do Brasil, muito por conta da questão da pandemia da Covid-19, tá? Nós não podemos aqui esquecer isso. A pandemia da Covid-19, ela corrobora de forma direta para este processo, inegavelmente, mas também a gente tem que entender que houveram cortes que foram feitos e que, obviamente, geraram impactos negativos muito grandes, como, por exemplo, estas 570 mortes de crianças de etnia Yanomami, que são mortes possíveis de serem evitadas, em especial dentro dos estados de Roraima e do Amazonas, traz para a gente um recorte de 2019 a 2022. Então, é um recorte de 4 anos. Então, vamos entender este processo. Primeiro ponto para reflexão, o impacto na saúde indígena, tá? Aqui nós podemos analisar como a desestruturação da assistência à saúde indígena e a invasão garimpeira afetaram a saúde das comunidades Yanomami. Ó, detalhezinho, eu tenho que lembrar que a Covid-19 corrobora para isso. Ah, professor, ok. E aí nós temos que pensar nos desafios enfrentados pelas comunidades em termos de doenças evitáveis, desnutrição e acesso a cuidados médicos e as implicações disso à vida das crianças e também dos idosos. Ah, professor, então a gente começa a pensar algumas coisas, sim. E aqui, quando a gente fala de acesso,
em especial a cuidados médicos, eu quero fazer uma observação muito importante. O uso do Starlink na região. O Elon Musk, depois que o relatório da Suma foi divulgado, ele colocou a sua tecnologia de satélites de baixa órbita, a sua constelaçãozinha, para levar acesso a essa comunidade. Eita, professor, então aqui eu já tenho vários argumentos, né? Por exemplo, qual, professor? Suponhamos que veio um tema sobre as dificuldades para a vida indígena no Brasil. E aí você vai utilizar o relatório da rede Soma Uma. Aí você vai colocar um parágrafo 2, primeiro parágrafo de desenvolvimento, a seguinte característica. Em primeira análise, ao averiguar a atual situação das comunidades indígenas no Brasil, nota-se uma grande dificuldade de promoção do acesso à saúde, o que traz danos grandiosos a toda a comunidade. Ponto. Deste modo, segundo um relatório da plataforma Suma Uma, entre 2019 e 2022, houveram mais de 500 mortes evitáveis no território indígena Yanomami. Ponto. Assim, os impactos da pandemia da Covid-19 e os cortes de verbas existentes no país corroboraram para este número de mortes, mas nota-se também uma negligência da gestão. Ponto final. Opa, professor, e aí eu tenho uma fala da rede Suma Uma sendo núcleo de repertório. Sim, tranquilo, sem novidade. Dentro dessa linha, vamos avançar um pouquinho. E aí eu trago para você as relações entre o garimpo e a saúde indígena. O garimpo é totalmente degradante. Então, o garimpo ilegal praticado na região do território indígena Yanomami corrobora para os impactos negativos na saúde destes indígenas. E aí eu trago, explora a relação direta entre a atividade garimpeira ilegal e o aumento de doenças na região, como malária, a gripe, a pneumonia. E ainda analise como a contaminação do meio ambiente afeta as práticas tradicionais de subsistência das comunidades indígenas. Aqui você pode abordar a questão referente à contaminação dos rios, a morte de peixes, a contaminação de animais, as doenças. Estes garimpeiros ilegais levam doenças para a região. E isso corrobora para o quê? Para este processo de expansão das doenças. Isso tudo vai corroborar para este crescimento. Opa, professor, ok. Vamos para mais uma temática aqui dentro desta seara. A resposta do governo, que obviamente sempre configura base de fundamentação. Avalia as medidas tomadas pelo governo, e aqui eu estou falando do governo Lula, como a declaração de estado de emergência e o envio de equipes médicas. Discuta a eficácia destas ações na resolução de crise de saúde e proteção dos direitos aos povos indígenas. E aqui eu posso fazer um adendo. A primeira Constituição traduzida na língua indígena. Olha o tamanho do impacto disso. O governo, quando estabelece este processo de calamidade pública,
trazendo aí a questão do abandono, eu consigo perceber um aumento sistêmico do que? De investimentos, um olhar regionalizado, chama a atenção da comunidade global. E aí, dentro desta seara, nós tivemos logo na sequência a tradução da Constituição Federal para uma língua indígena, o Iengatu, ou também chamado de Tupi moderno, uma língua geral amazônica que deriva do Tupi. Ah, e por que, professor, que isso pode ser uma temática base de prova? Por que que isso pode ser uma questão importante? Porque dentro dessa estrutura, a gente consegue notar que há uma preocupação com o bem-estar destas comunidades. E aí, sem sombra de dúvida, eu posso olhar para ambos os argumentos aqui, as possibilidades de repertório, tanto o garimpo ilegal quanto a resposta do governo, que foi estabelecer o estado de emergência e trazer uma linha constitucional. Ah, como assim, professor? Então a gente vai usar a seguinte logística. Parágrafo 3, meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Eu vou pegar em especial a questão do garimpo ilegal e a saúde indígena, tá? Então, eu vou usar dois argumentos aqui em um único tópico frasal para você entender este crescimento. Então, vai ficar assim, ó. Em segunda análise, o processo de expansão do garimpo ilegal na Amazônia brasileira tem promovido o surgimento de diversas doenças, como malária, gripe e pneumonia entre os indígenas, uma vez que muitas comunidades não recebem assistência de saúde e nem vacinação. Ponto. Dito isso, faz-se necessário refletir a tradução pela primeira vez na história do Brasil da Constituição Federal para uma língua geral amazônica, o Iengatu, também conhecido como Tupi moderno, que demonstra uma característica do governo em promover o acesso às leis a estas comunidades indígenas. Ponto. Dentro desta prerrogativa, o território indígena Yanomami, que chocou a comunidade internacional com as mais de 500 mortes em 4 anos, agora vai ter maior atenção do governo brasileiro e das instituições internacionais para um cuidado sobre os indígenas, ponto final. E aí eu consigo fechar um recurso muito sólido. E é exatamente isso que vai elevando o seu poder construtivo de texto. Tranquilo? Dito isso, eu espero ter lhe ajudado um pouquinho. Bate um print aí, ó. Marca lá o arroba pergunta pro Heitor e eu vejo você em um próximo encontro. Valeu, meu aluno. Até a próxima!